mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia, aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa o destino, eu no monte adorarei, a ti eu canto glória e aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado e aleluia, 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 Gente, lembrando que a nossa live está sendo transmitida lá no canal do YouTube do Viana de Carvalho. Venha por lá. Daqui a pouco a gente vai finalizar às 20 horas, que a gente vai começar a live do Viana de Carvalho, tá, gente? Bejaninha. Niceia. Kerly, Cardoso. Agora a gente vai cantar uma música de Tim e Vanessa chamada Aos Pés do Monte. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim, meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz.
sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz meu falar, me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz teu falar, me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, me andou, serenou. Beijo, Patrícia. Agora a música que todo mundo pede também. Faz um milagre em mim. como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha
todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh, 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 oh. Faz um milagre em mim. Oh, 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 oh. Faz um milagre em mim. Acho que só vai dar tempo de cantar mais uma. É a sua? Não, não é por causa disso, não. É por causa da live do Viana. Gente, vamos finalizar. E daqui a pouco a gente vai estar no @CE Viana de Carvalho. Todo mundo corre daqui, ó, pra lá. A gente vai ter uma palestra bem bacana hoje. E o palestrante é jovem, né? Ele, né? Uma palestra jovem, diferente. Qual vai ser o tema, Luciano? Lucas Evangelista. É top a palestra dele. Pregações fundamentais. Pregação fundamental. Bacana. A gente vai encerrar, gente, lembrando que quando todo mundo sai daqui, ó, vamos lá, @CE Viana de Carvalho. Quem quiser acompanhar também, Carlos também está transmitindo direto para o canal do YouTube do Viana de Carvalho também. Vamos. Obrigada a todos que estiveram junto com a gente nessa hora. Passa rápido, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Obrigada, gente, pela presença de todos. Agora a gente vai entrar lá no @CE Viana de Carvalho. Beijo, até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tá ligado, Alita? Ah, tá ligado? Opa, oi. Alguém tá me vendo agora sim. Boa noite, gente. Toda sexta-feira, às 19 horas, a gente começa a harmonização musical, como se nós estivéssemos aqui. E estamos. E pelo @Infinito Bem, quem quiser acompanhar a harmonização musical, a gente começa, fica até às 20 horas, e aí a gente entra por aqui pelo @CE Viana de Carvalho. É uma alegria, mais uma satisfação, né? Mais uma vez, mais uma sexta, estarmos aqui com a vontade do nosso Senhor. E vamos, né, passar essa alegria, essa vibração boa para vocês, e vocês passam essa vibração boa para a gente daí. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. Se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. Se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo.
contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mais uma. Qual a próxima? Essa música aqui, creio em ti. que gosta muito é Carlos, né? É Carlos, é. Ele merece, né? Tá transmitindo. Beijo, Carlos. Obrigada, amigo. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas no relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor. Pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Um abraço, letra, né? Marquinho. Que letra, né, gente? Você não vai fazer a prece agora? Depois. A gente pode fazer? Então, gente, quero que todo mundo de casa feche seus olhos
Imagine que está aqui sentado nessas cadeiras azuis de Viana, fora o Luciano, que já está. E consigam, gente, sentir essa vibração que a gente está sentindo aqui agora. Que os bons espíritos cheguem aí na casa de cada um de vocês e que levem todo o bálsamo que a gente está recebendo aqui agora, que a gente consiga passar para vocês e vocês passem de volta para a gente trocar essa energia. Mesmo de longe, a gente se faz presente. Tem uma frase de Eva que eu sempre me recordo, que é, você não me corrija, que é longe é um lugar que não existe quando se está perto do coração. Não é isso? É linda essa frase. E é a pura verdade. Eu acho que é o que cada um de nós sentimos, né, nesse momento. Para cada dia estarmos mais fortes, mais evoluídos e que sempre consigamos tirar de todas as experiências que nós passamos, sejam elas boas ou ruins, mas sempre consigamos tirar o que aquela experiência quer que nós aprendemos. Então a gente tem que sempre pensar o lado bom das coisas. Não vamos nos abater nesse momento. É momento da gente se erguer. Cada sexta-feira que eu tô aqui, eu tento ter todas essas energias para passar a semana. E eu espero que assim todos também sintam, né? Vamos cantar. Já falei muito. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso da prece, teus irmãos a ti pedem.
vamos continuar nessa vibração e aproveitar a palestra do Lucas. Vou passar a bola agora para Luciano. Pronto, meus amigos. Isso é que é oração de abertura, não é? E só mandando os abraços para Eva, querida amiga, nossa dirigente, Ismael, Suander, Zélia, Niceia. Eu vi a gracinha, viu, Niceia? Só para constar. Um abração a todos. Luciana, sim, nós estamos sempre em vibração pelos nossos queridos irmãos do reino animal, sim. Sempre nos nossos corações. E no final nós faremos de novo o direcionamento das energias para eles. Sérgio, toda a turma, toda a família Viana de Carvalho. Mas vamos chamar o nosso convidado desta noite, nosso querido amigo Lucas, para participar conosco a palestra dessa noite. Estamos ansiosos para rever o nosso através da live dessa noite e que possamos trazer reflexões através dessa nova juventude espírita que está conosco, acompanhando, trazendo motivação, a energia. Então, vamos guardar só nosso querido amigo participar e vamos iniciar a nossa live de hoje. E sempre ficamos na expectativa, né, de quando nós vamos retomar as atividades. A gente fica com saudade, né, quando nós estamos esse tempo todo longe do Viana, mas estamos seguindo as recomendações necessárias. É um pequeno preço que nós estamos dispostos a pagar e, sendo dessa forma, logo, logo, as atividades voltarão ao normal e poderemos retomar nossa rotina. E quando nós vemos essas cadeiras aqui atrás, principalmente a família Viana de Carvalho, bate uma saudade danada. Eu estava aqui sentado justamente aguardando o horário da nossa live, só relembrando todos os momentos que nós já tivemos aqui durante tantos anos aqui como trabalhadores do Viana. E acho que é o consenso nós não termos como agradecer, como retribuir o que essa casa nos oferece, o que a doutrina espírita nos oferece. Então, vamos sempre buscar o reequilíbrio, a energia através dos nossos amigos, através da participação das lives, através dos estudos que o Viana já retomou através das salas virtuais, para a gente se reabastecendo, né? Exato, é isso mesmo. Pouco a pouco, nós vamos retomando, na medida do possível, as atividades. Só aguardando mais um pouquinho. Não ficar algo monótono, a gente está tendo uma dificuldade técnica, mas só para todo mundo ficar atento mesmo, só perguntando por que não começou ainda. Um pouco nós fazemos os ajustes necessários e já iniciamos. Eita, nós estamos entrando e caindo, entrando e caindo. O nosso querido amigo Lucas está entrando e caindo Um pouquinho a gente já consegue. Enquanto isso, vamos bater um papinho, né? A gente está vendo grande parte dos trabalhadores sempre presente em todas as atividades do Viana. Pronto, nosso querido amigo Lucas. Tudo bom, meu amigo? Boa noite. Eu não sei o que estava acontecendo, não. O Instagram estava aqui. Só um minutinho que a gente está fazendo alguns ajustes no áudio. Você está ouvindo bem, Lucas? Perfeito. Que bom, que bom. Agora nós estamos te ouvindo também. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É uma grande satisfação do Viana de Carvalho, você hoje na nossa live. A gente está falando sempre da questão dos jovens que estão trazendo esse reabastecimento das energias, desse evangelho ainda nas suas características primitivas e puras. Então é uma satisfação muito grande nossa recebê-lo. Então seja muito bem-vindo em nome do Viana de Carvalho. Eva mandando aí seja bem-vindo, Lucas, também, para manter a conexão com os nossos palestrantes. E, meu querido irmão, a palavra é sua. Fique à vontade e compartilha conosco aí suas percepções sobre o tema de hoje. Antes de iniciar a minha fala e agradecer e dar uma boa noite a todos, antes que eu esqueça,
pela minha pequenez, a nossa amiga Luciana, que comentou em relação ao seu cachorrinho que está no processo de câncer. Eu queria sugerir ela entrar em contato com a SEAMA, né, asseama.org.br, a SEAMA, que é a Associação Espírita Amigo dos Animais, lá em São Paulo, que é um centro espírita voltado para os animais, que fazem, né, tratamento espiritual à distância. Então, super recomendo. É um centro espírita que eu conheço, que eu já visitei lá em São Paulo, da querida Sandra Calado, escritora do Evangelho dos Animais. Recomendo, né, para os meus irmãos e irmãs que passam, infelizmente, por essas provas com seus irmãos e irmãs animais, né? Não posso deixar de fazer esse apontamento, né, para uma alma que está em sofrimento. Mas então, agora, propriamente, realmente, já iniciando nossa conversa. Boa noite, meu amigo Luciano. Boa noite, querida Eva. Agradecer o convite de estar com vocês aqui pela terceira vez. Lembrei aqui, enquanto olhava o Instagram de vocês, fui lá para baixo, lá no feed, e vi lá 3 de janeiro de 2020, o primeiro compromisso do ano foi justamente com vocês, nessa casa querida que é o Viana, justamente na última vez que eu estava aí na terrinha tão querida que é João Pessoa, né? Terra de Maiara, de Isabela, né? Terra de amigos e amigas muito queridos. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês essa noite, e então que nesses momentos que a gente busca de fato uma intimidade com o Mestre, nosso coração possa bater de fato em uníssono com o seu coração augusto e misericordioso. O tema, logo, da nossa conversa de hoje, é um capítulo de um livro que está ali na Morada Cristã, capítulo 28, intitulado justamente o tema da palestra, que é a pregação fundamental. E eu já gostaria de iniciar, para a gente não perder muito tempo em relação a isso, porque a gente tem muita coisa para comentar. Muitos conceitos do Evangelho, mas que, acima de tudo, possam ser conceitos pragmáticos, que a gente possa focar no nosso cotidiano enquanto a gente lê a passagem de hoje. E o querido Neo Lúcio, que é o escritor da mensagem, ele vai falar para nós a história de um homem, ou melhor, um garoto, vamos colocar um jovem, talvez até mais jovem do que eu, que está ali se esforçando, já intuído pela espiritualidade, a beber da fonte do Evangelho, a entender ainda mais Jesus e seus ensinamentos, e é muito dedicado. Está sempre buscando colocar ali esses conceitos em público, no sentido de sempre falar para os outros, sempre expor os ideais maiores de Jesus. Passa-se um tempo, ele, claro, vai envelhecendo, chega um momento, à altura da sua vida, que o garoto precisa se sustentar. E então ele vai conciliando o seu trabalho com a sua própria pregação. Passa-se ainda mais um tempo, e ele percebe que ele não consegue mais ter a mesma liberdade de antes para pregar o Evangelho. Porque ao mesmo tempo agora que tem de cumprir com os compromissos com Jesus, as casas espíritas, com as casas religiosas, ele também agora tem de cumprir seus compromissos com o trabalho. Então, de uma hora para outra, ele vê envolvido pela rotina, pelo trabalho de fato como um todo. De uma hora para outra tem que cumprir tabela, cumprir horário, tem metas a alcançar, tem justamente conseguir seu salário para se sustentar, que é um processo natural para todos nós. Que nenhum de nós, pelo mundo, as características que estamos aqui, nesse lugar inseridos, exige de nós. Essa atenção justamente também para o universo financeiro, para que a gente possa se conservar. Mas ele sente uma angústia gigantesca, porque ele não sente mais que está completamente disponível a Jesus. Principalmente porque seu chefe, ele enxerga um grande tirano. Ele enxerga um homem que ainda está muito envolto na materialidade. Em vez de ser um chefe líder, é um chefe que manda, um chefe que oprime, um chefe que machuca. Então ele sente, pelo menos, completamente talhado. Inspirado, ou pelo menos pensa que está inspirado, numa prece ali que busca ali encontrar realmente contato com a espiritualidade, ele decide a decisão de realmente se demitir. Porque na sua visão, se ele se demite, ele vai conseguir ter mais tempo justamente para se dedicar ao Evangelho, voltar às pregações e voltar a ser um cadinho mais feliz. Que é o que todos nós procuramos também. Quando entramos em contato com Jesus, é de fato termos mais tempo para que o amigo celestial encontre espaço em nossa vida. Às vezes estamos tão imersos no cotidiano que a gente esquece de fazer a prece, lembrar do Cristo, abrir o Evangelho. A gente lê o Paulo Estevam, mas não lê as epístolas de Paulo. A gente perde aos poucos intimidade com Jesus, porque estamos imersos na rotina de todos os dias. Então ele se prepara, passa um tempo e decide realmente convicto como está de pedir demissão. Fala com seu chefe, fala, olha, quero pedir demissão. Não aguento mais, quero ir embora. Pedindo minhas contas. E o chefe fica completamente assim,
estupefato, foi pego de surpresa e pergunta logo por que motivos o jovem foi pedir demissão. Era um bom trabalho, recebia bem, estava fazendo até então justamente, cumprindo as suas metas. Por que motivos ele estava ali tomando aquela decisão de se demitir? Então ele responde, quase que irônico, dizendo: quero ser livre para melhor servir a Jesus. Não posso, pois, aceitar o cativeiro da sua casa. E aqui eu quero pegar essa fala sobre liberdade, sobre o que é ser livre, o que é de fato servir a Jesus. Porque liberdade para nós, ou pelo menos para o mundo, da maneira que a gente interpreta ou compreende, liberdade é justamente eu fazer o que eu quero. Liberdade é eu estar sempre independente da sociedade. Liberdade é eu ter o gozo, o prazer das minhas ações estarem sempre livres de fato. Não serem talhadas pelo pensamento do outro. Fazer o que eu quero, na hora que eu quero, o quanto eu quiser. Mas eu queria ressaltar, indo agora para Paulo, ou melhor, trazendo Paulo para a nossa conversa, ali na carta aos Gálatas, ou seja, os moradores ali da região da Galácia, no capítulo 5, que é um capítulo muito querido para mim, que eu sempre busco me desbruçar, em que Paulo, o apóstolo da gentilidade, vai falar sobre a liberdade. Principalmente no versículo 1 e lá na frente no versículo 13, mas ainda no capítulo 5. E também o nosso benfeitor Emmanuel vai comentar esses dois versículos, que os dois falam sobre o que é liberdade. Liberdade com Jesus. E Emmanuel ele tem 6 mensagens cruciais sobre o que é de fato liberdade. Porque o jovem aprendido até então ele queria ser livre para servir melhor a Jesus. Os textos de Emmanuel, 3 são focados para Gálatas capítulo 5, versículo 1, e os outros 3 são para Gálatas capítulo 5, versículo 13. São textos que eu gosto aqui eu vou utilizar desse tempo para recomendá-los, porque são realmente maravilhosos, tem conceitos espirituais que nós precisamos beber. E os textos eles são titulados Liberdade em Cristo, Liberdade em Jesus, Assunto de Liberdade, Em torno de Liberdade, Na conquista da liberdade e liberdade. Emmanuel vai esmiuçando para nós o que seria liberdade de fato. Até que chega um momento de que liberdade para o mundo é sempre isso. Estar sempre envolto na loucura do eu, fazendo o que quer a hora que quer. Enquanto liberdade com Cristo é sempre se colocar à disposição de servir mais e melhor. Justamente como o rapaz da nossa conversa quer fazer. Quer ser livre para servir mais e melhor. No entanto, nenhum de nós pode olvidar a importância, a responsabilidade que nos cabe no discipulado com o Mestre, servir, ou seja, ser livre para com Deus, me colocando, como diz o apóstolo Paulo muitas vezes, eu sou o servo do Cristo, eu sou o prisioneiro do Cristo, eu sou o escravo do Cristo. Se colocando na disposição sempre de servir, mas jamais esquecendo o universo que ele está ali englobado. Ajudando os romanos, os gregos, judeus e todos os outros que também compõem a família da gentilidade. Estar no mundo, sem ser do mundo, servindo a Cristo, por Cristo, com Cristo. Liberdade, então, para Jesus, nos conceitos de Emmanuel, será sempre isso. Utilizar do seu tempo para servir mais e melhor, mas sem esquecer as responsabilidades com os irmãos de trabalho. A responsabilidade do testemunho com a família. Não fugindo do combate, mas entrando de fato no bom combate. Justamente nesse movimento contrário ao que o nosso rapaz da conversa está fazendo. Fugindo do bom combate, para que então ele possa alimentar um egoísmo seu, um orgulho seu, fugindo de fato de um grande, importantíssimo testemunho. Lembrando também do apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, quando ele diz para Timóteo, combati o bom combate. Ou seja, fiz de tudo para servir aos outros mais e melhor. E ainda que tivesse as pedradas, os xingamentos, as interpretações erradas das minhas ações, servi sempre a minha consciência reta. Mas não desisti. Permaneci firme e forte na carreira com a fé. E então o jovem ele vai embora. E aí diz o nosso Neo Lúcio que no dia de folga ele aproveita, já que se demitiu, passa o dia inteiro pregando a palavra de Deus, o ensinamento de Jesus, até que chega um ponto que ele passa da meia-noite. Cumpriu o trabalho da maneira que queria, se sentia completamente livre de fato. E aí ele volta para casa cansado, sentindo que fez um bom trabalho. Então ele deita na sua cama, dorme, e até então ele desdobra e vai para o mundo espiritual. No mundo espiritual ele encontra com o Cristo. O Cristo está meio assim, cabisbaixo. E
O jovem, né, até então estranha aquela posição de Jesus. E ele, na sua curiosidade e a sua pequenez, pergunta para o Cristo. Por que o Cristo estava assim? E pergunta, Senhor, por que te sentes amargurado? E Jesus responde, meu filho, por que desprezaste a pregação que te confiei? E ele automaticamente se estranha, né? Como assim fugir da pregação? Ele fala, como assim, Senhor? Replicando Jesus. Ainda hoje eu abandonei um homem tirânico para melhor ensinar a tua palavra. Tenho discursado em vários templos e comentado a boa nova por onde passo. Ou seja, onde ele foi, ele estava realmente ali buscando ser como a candeia. Na sua concepção, estava fazendo tudo de certo, tudo correto de fato, de acordo com a sua consciência. Estava servindo, pelo menos na sua concepção, mais e melhor. Eu lembro também Mateus capítulo 5, versículo 15, que fala com relação à candeia, que Jesus pede para todos nós. Olha, não esconda a candeia debaixo do molde, mas coloca no velador, para que então ilumine a todos que estão na casa. A todos que estão ali ao nosso redor, no nosso íntimo. Novamente, não fugir do bom combate. É claro, Emmanuel vai ter uma mensagem comentando isso no Fonte Viva, capítulo 81, que é a candeia viva, que vai falar para nós que quando a gente lê esse versículo, e quando Jesus pede, né, basicamente, brilhar a vossa luz, também em outras passagens, mas coloque a candeia para todo mundo ver, ou seja, coloque a candeia à mostra, não esconda o seu potencial luminoso, infelizmente nós vamos interpretar como se fosse um chamado constante à pura pregação. A como se fôssemos não somente obrigados, mas simplesmente compelidos a falar as palavras de Jesus à torto e à direita. Como se simplesmente o ato de falar fosse necessário. Como se fosse de fato a pregação fundamental que nos cabe no testemunho com Jesus. E Emmanuel ele vai entrando mais fundo nesse conceito da candeia. De fato, falar, pregar é essencial. Ajudar fraternalmente também. Mas indo mais além desse conceito, expandindo nossos horizontes de interpretação do Evangelho, a gente pode se fixar na figura da candeia. E Emmanuel vai prosseguindo. A candeia ela é alimentada. Coloca o óleo consome ali o pavio e surge a chama, consequentemente a luminosidade, que então mostra as pessoas ao seu redor, então ali expulsando a escuridão. O que é para nós esse óleo? O que é para nós, de fato, a candeia? Porque nós não podemos simplesmente viver das palavras, viver simplesmente da melhor dicção, dos melhores discursos. É necessário o testemunho, que é justamente o óleo que alimenta a candeia de todos nós. Sem o testemunho bendito, que não simplesmente grafa nos outros as nossas palavras, mas grafa, acima de tudo, dentro de nós, as palavras que a gente quer expurgar, ou pelo menos passar para o outro comunicar. É o testemunho que é realmente como se fosse uma máquina de impressão. Está ali imprimindo papel e coloca, grafando mesmo, cada letrinha na tinta, na folha branca. A palavra de nada adianta se não tiver, de fato, o grande testemunho da verdade e da fé. E aí Emmanuel ele vai ter uma fala em relação justamente a esse óleo que a gente usa para se alimentar, que alimenta o nosso testemunho como um todo. Em que ele diz, a claridade na lâmpada consome força ou combustível, mas sem o sacrifício da energia do óleo não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, é o recurso, é a vida, são as oportunidades muitas de testemunhar aquelas palavras que a gente fala constantemente. Porque falamos de fé, de perseverança, renúncia, resiliência. Mas quando nos chega a hora, de fato, de viver aquelas palavras, nós nos retiramos. E a Emmanuel vai dizer, nossa existência, de fato, é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. E aí ele pede lá no final, prega, pois, as tuas revelações do alto, fazendo-nos mais formosas e brilhantes, em teus lábios. Insta com teus parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, justamente como o jovem lá de Neolúcio quer fazer, comunicando a beleza grandiosa de Jesus. Porque quando somos inspirados por Jesus, a gente quer passar adiante.
A gente quer mostrar como Jesus é grande, como Jesus renova, como Ele fortalece e como Ele ainda nos instiga a sermos cada vez melhor. No entanto, a gente ouvida justamente o exemplificar. E Emmanuel pede: no entanto, não ouvides, ou seja, não duvide que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentora para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo. Ou seja, aonde você for, porque estando em Cristo, estando realmente buscando essa intimidade com o Evangelho, aonde você estiver, Cristo está lá também, falando através de você, mas acima de tudo, agindo através das suas mãos. Então, estando em Cristo, passará realmente a brilhar. Ou seja, saindo de fato desse universo das elucubrações, mas entrando no universo da oração e da ação. Percebemos então como nós somos voláteis. Nós queremos de fato estar em Jesus, estar em Cristo, mas ainda assim a gente vai esquecendo que todos os dias, em muitos momentos, são os momentos para o testemunho. Porque a gente lê de fato Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, os livros de André Luiz, os romances de Emmanuel, e a gente se inspira, se emociona, deseja ter tanta fé quanto aqueles cristãos lá do primeiro século. Mas quando chega o momento da prova, a nossa vez realmente nessa fila que a gente vai esperando para chegar o momento de mostrar como a gente é, mostrar a que a gente veio, dar a cara a tapa, como dirá o mundo, a gente coloca motivos muitos justamente para não viver. Motivos muitos para não seguir aquelas palavras que no passado nos encheram de grande emoção. A gente se apequena, se retira, por motivos muito pequenos. A gente desdenha o poder grandioso de um sofrer com Cristo e por Cristo. E aí, Jesus fala: sim, essa é a pregação que me ofereces, de fato, falar para todos, e que desejo continues fervorosamente. Todavia, confiei o teu espírito à pregação fundamental da verdade, a um homem que administra os meus interesses na terra, e não soubeste executá-la. Classificaste-o de ignorante e cruel. Entretanto, ouvidas que ele ignora o que sabes. Ou seja, nós, quando já temos de fato, alguns conceitos mais desenvolvidos do Evangelho, infelizmente a gente olha o outro a partir de um patamar superior, falsamente superior. Lembro de André Luiz na Agenda Cristã quando diz para nós: muitas vezes aquele que nós tomamos como ignorante simplesmente não teve ainda as mesmas oportunidades que nós tivemos. Ou seja, aquele que para nós é tirânico, que é ignorante, que tem muitas vezes comportamentos doentios de fato, na verdade é alguém que vive ainda a loucura, a doença da loucura, mas que vive acima de tudo na infelicidade da ignorância, da falta do conhecimento. Eu lembro também de Jesus para Pedro, lá no capítulo 26 do Boa Nova, a negação de Pedro. Jesus conversando justamente com Simão, anunciando: Simão, você vai me trair. E ele negando: Senhor, eu não vou, de forma nenhuma. E aí ele fala: Pedro, ainda hoje você vai descobrir que o homem é muito mais frágil do que perverso. Ou seja, muitas vezes cometemos o mal por infelicidade nossa, por pequenez, por desdenhar ou até mesmo por desconhecer as leis divinas e as suas consequências. Somos muito mais frágeis do que de fato tirânicos. Então é um pedido que Jesus está fazendo para esse rapaz. Olha para o teu semelhante. Se torne vaso de abnegação e entendimento e compreenda. Ele faz o que faz porque ele não compreende, meu amor, da forma que você compreende. Mas também não se retire do testemunho. Percebendo de fato que somos então chamados a servir, a amparar e a elucidar muitos conceitos. E quando já temos de fato um sentimento mais de devoção ao Evangelho, quando a gente permite que a luz do alto adentre em nosso coração, Jesus nos usa como ferramenta
para alcançar os outros corações, os corações ainda mais remorsos. É o testemunho que a gente não pode olvidar. Por isso as dores de cabeça. Por isso que a gente bate muito a cabeça com o outro. Principalmente quando já temos ali um sentimento realmente de maior carinho com Jesus. Como a gente quer de fato ter a paciência, a fé, os sentimentos de devoção, se a gente não coloca eles em prática, não os exercita de fato, não coloca o músculo espiritual em atividade, fortificando esses laços e ainda colocando esses valores dentro do nosso próprio coração. O outro, então, é ao mesmo tempo uma prova, um testemunho, mas também é meu receptáculo máximo de amor. Porque diz o Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar o outro e não esquecendo a sua condição de inferioridade, ainda abraçado a animalidade. Acima de tudo, se tornando um vaso de entendimento, compreensão, para aqueles que não ainda querem beber do Evangelho, dessa água sagrada que traz a renovação. E aí tem um texto do Emmanuel, um desses vários textos sobre liberdade de fato, está no Ceifa de Luz, capítulo 16, que ele vai falar sobre um ser que foi super, ultra livre. O ser mais livre que já pisou sobre a terra, que é o próprio Cristo. O que o Cristo fez justamente com o tempo que lhe foi dado? Porque Cristo estava imerso no Império Romano. Cristo foi cercado por uma religiosidade infrutífera. Foi cercado por aquelas pessoas que não queriam nada com a luz. E ainda assim ele pregou o reino de paz e misericórdia. Emmanuel vai dizer, Ceifa de Luz, capítulo 16. Eu quero ler só um parágrafo da mensagem. O título é Assunto de Liberdade. Jesus unicamente obedeceu às leis divinas, fazendo o melhor da própria vida e do tempo de que dispunha, em benefício de todos. Terá tido lutas e conflitos no âmbito pessoal, das próprias atividades, justamente como rapaz, tendo dificuldade em conciliar a tarefa evangélica com o trabalho. Trabalho ele cobrando sempre mais, convivendo com amigos e amigas que não lhe compreendiam a postura e a devoção a Jesus. Mas Cristo passou por muita coisa também, e muito pior do que nós, mas seguiu firme e forte, mostrando para nós o roteiro evolutivo, os passos a serem seguidos. Aflições incompreensíveis, companheiros frágeis, adversários e perseguidores não lhe faltaram. Nada disso, porém, fê-lo voltar-se contra a hierarquia ou contra a segurança da vida comunitária. Ele não criou nenhum movimento de rebelião contra Roma. Não iniciou todo um processo ali de ir contra o Sinédrio. Amou no tempo que lhe foi dado. Sempre da melhor maneira que podia. Amparando e abraçando. Não exigindo do outro aquilo que ele não podia dar. Porque compreendia que o outro estava por simples ignorância. E que ele, é claro, como ferramenta de Deus, podia trazer o outro para a luz, usando a sua candeia, o testemunho maior. Por fim, a aceitação da cruz lhe assinalou a obediência suprema às leis de Deus. Isso é liberdade. Isso, de fato, é utilizar do seu tempo para pregar a sua própria vida, com essas próprias ações. E Emmanuel o Lúcio vai prosseguindo. Pretendes, acaso, desconhecer o orientador humano que te dei somente poderia abandonar meus ensinos nessa hora através do teu exemplo? Ou seja, você é justamente a ferramenta que Jesus se utiliza para chegar no outro. Porque às vezes a gente está ali percebendo que o mundo tem muito testemunho amargo, mas é o testemunho que o outro precisa e que eu preciso. Humildade construtiva, no espírito de serviço, modificar-lhe-ia o coração. Se lhe desse 5 anos consecutivos de demonstrações evangélicas, ele estaria preparado a caminhar por si mesmo, na direção do reino divino. E às vezes a gente perde esse conceito da semeadura com Jesus. Nós somos, é claro, imediatistas por natureza. E lembrando também de André Luiz lá na Agenda Cristã. Semeie, coloque a semente no solo. De forma nenhuma tenha para si mesmo que a colheita é sua. A colheita é do Cristo. O Cristo colhe, mas nós semeamos, como trabalhadores da vinha.
Veja que curioso. Se o rapaz aqui da história tivesse esperado 5 anos, o que é 5 anos em comparação à eternidade? 5 anos de trabalho, talvez de lágrima, de suor, de angústia. São justamente esses elementos, são justamente o adubo necessário para que se faça germinar o Evangelho no coração dos outros. Principalmente naqueles mais retundentes, naqueles que o mal está muito cristalizado. É o testemunho de nós mesmos. E ele que determina, ou seja, Jesus falando em relação ao seu chefe, que determina sobre o tempo de 200 homens, pelo seu testemunho se faria melhor, mais humano e mais nobre, sem prejuízo da energia e da eficiência. Poderás ensinar o caminho celestial a 100.000 ouvidos, mas a pregação do exemplo, que converteu o seu coração em infinito bem, estabelece com mais presteza a redenção do mundo. Ou seja, quando a gente está ali, firme e forte com Jesus, a gente pode falar aos montes, mas tem que se traduzir na ação. Mas sem esperar resultado imediato, porque é a colheita do Cristo. Já entrando aqui na reta final da nossa conversa, eu quero trazer 2 conceitos e uma pequena história. A história aqui do nosso rapaz, ela continua, ele volta para o trabalho e se entrega de fato ao trabalho com o homem, se entrega a Jesus. Mas, de fato, a ação mais importante é a ação do silêncio. Eu acredito e sempre acreditei no poder do silêncio. No silêncio enquanto trabalha. Eu trago 2 exemplos, principalmente, que estão ali no seio, no cerne da Igreja Católica. Nossa mãe querida, o catolicismo. Principalmente Francisco de Assis, o pequeno de Assis, mas também ali Madre Teresa de Calcutá. Francisco dizia: pregue o Evangelho aonde você for. Pregue o Evangelho. Se necessário, utilize palavras. Ou seja, em última instância, se nada der certo, use palavras. Mas, acima de tudo, mostre como se faz com o suor de você mesmo. Madre Teresa de Calcutá: as mãos que fazem são mais benditas que os lábios que oram. De fato, colocando em ação, em movimento, nós mesmos. E esse movimento de iluminação pessoal, sem requerir do outro aquilo que ele não pode entregar, mas tendo, de fato, o conceito de liberdade em Cristo, para servir mais e melhor, está muito bem enraizada, exemplificada num texto de Hilário Silva, capítulo 28, na segunda parte, do livro A Vida Escreve. É um diálogo dele com o apóstolo Bartolomeu. Diz, o apóstolo Tadeu, que certa vez estava ali um homem, uma multidão de pessoas, perto de uma grande casa, e se encontrava já à noite, e eles queriam um lugar para descansar. E Jesus foi contando a história para Tadeu. E aí, chegou a noite, eles com medo, é claro, ali de ficar imersos na noite, no céu aberto, entraram na casa. Era uma casa grande, cabia toda aquela multidão. E aí, como não tinha luz, não tinha energia, não tinha nada, não tinha uma lamparina, cada um se escondeu num aposento. E como, de fato, eles não conseguiam se entender, veio, de fato, a escuridão da noite, englobando a todos. Então veio a matança, o homicídio, as brigas, os assaltos, os roubos. Até que estava ali a casa um grande grito, uma grande confusão. Justamente porque os seus habitantes não conseguiam conviver um com o outro. Imersos na escuridão. Estavam completamente perdidos, é claro. Até que passou um homem ali naquela estrada e ele está segurando uma candeia. Ele entra na casa já com a luz. Com a sua luz, ele vai iluminando a casa para os outros. E então, com a sua luz, ele vai ajudando o caminho de cada um dentro daquela casa. E aí Jesus diz para Tadeu: se a luz do bom exemplo estiver em nós, os outros perceberão com facilidade o caminho. E aí Tadeu pergunta: Senhor, e como fazer semelhante conquista? Como acender a minha própria luz? E aí Jesus diz: procuremos o reino de Deus e a sua justiça. Isto é, vivamos, não é falar, não é lucubrar, não é pensar, não é cogitar, é viver, é suar, é chorar, é sofrer com Jesus. Vivamos no amor puro e na consciência tranquila, e tudo mais ser-nos acrescentado.
tal modo, o grande testemunho que de fato nos cabe, essa grande pregação que a gente é convidado a falar, a passar adiante, é o suor de nós mesmos, a nossa apropriação. Não à toa, Kardec colocou lá no cerne da doutrina espírita a caridade. Fora da caridade não há salvação. Sem secar as lágrimas dos outros, nossas lágrimas não serão secadas. Sem ter disposição e paciência com o outro, como esperar que os anjos tenham paciência e disposição para conosco? Pensemos nisso. A pregação fundamental. Servir mais e melhor. Sem exigir do outro o que ele não pode dar para nós. Exatamente como Cristo faz conosco. Essa é a pregação fundamental. O testemunho de nós mesmos. Gostaria de agradecer à casa, ao Viana de Carvalho. Acho que já está acabando nosso tempo aqui no Instagram, mas agradeço o convite. Um grande abraço para todos, a querida Eva, o Eduardo e o Luciano, e todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco. Que Jesus lhes abençoe, muita paz. Fiquem com Deus. Nós é que agradecemos, querido amigo. E tenha certeza, nós vamos tirar muitas reflexões dessa noite. Nos pontos cirúrgicos que você foi tocando, com certeza que foi acendendo muitas luzes. Bom, grande Lucas, esperamos você, assim que normalizar a situação, aqui na sua segunda casa. Com certeza. Exatamente. Eu sei que você tem muitos amigos aqui em João Pessoa. Difícil é eles deixarem você voltar para casa quando você está aqui. Exato. Mas te esperamos o mais breve possível. Agradecemos mais uma vez a sua participação, Lucas. E se você quiser continuar ainda aqui ao vivo, nós vamos passar para o nosso grupo musical para o encerramento dessa noite. Então, continua conosco, meu amigo. Obrigado, Lucas, pelas palavras de hoje, pelas histórias, né, também do Evangelho. Eu acho que foi muito esclarecedor. Muita gente vai refletir bastante, né? Ficou muita coisa para refletir, muito reflexivo. Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. A gente vai continuando, tá, gente? Até encerrar, vamos cantar mais um pouquinho.